Estamos aí no terceiro vídeo de nossa aula 3 de ética cristã, falando sobre pais e filhos, relacionamento familiar, não esquecendo dos idosos. Muito bem, dentro desse, já compreendendo a questão da família, nós já até abordamos em outros assuntos, eu quero falar sobre o pai como chefe da família, um homem, né? As suas funções, as funções do pai: sustentador, protetor, educador dos filhos, também sacerdote. Tá? O pai tem funções importantes de ser o provedor sustentador. Ele protege, cuida da sua casa com zelo, com responsabilidade. Qualquer necessidade, ele está lá para ajudar, para resolver, dirimir as questões. Ele é o educador dos filhos também, mas não é sozinho. Ele está com a sua companheira. Na verdade, é comumente já conhecido de que a mulher, ela, por passar mais tempo com os filhos, ela tem um papel fundamental na educação, né? Na verdade, tudo isso que eu estou falando é uma parceria entre o casal, né, na criação de filhos. Mas o homem tem o seu papel e ele não deve negar isso, nem colocar as suas responsabilidades. Não é colocar, é transferir as suas responsabilidades para a mulher. O homem tem que ter a atitude de um homem, né? Tem que ter responsabilidade. Tem que dizer para o que veio. Não escolheu se casar? Alguém obrigou a se casar? Foi uma escolha, foi voluntário, né? E aí agora não quer cumprir o papel? Está errado. Eu estou falando para o cristão, estou falando para homem e mulher de Deus, estou falando para pastores que vão ensinar os seus liderados dentro da igreja. Tem que haver papel pré-definido, né? Esses projetos de homens aí que casam e querem ter uma empregada dentro de casa, ou uma mulher muito dondoca que quer tudo e acha que cai do céu, todos devem ser participantes na construção familiar. E quando escolheram e disseram sim, assumiram essas responsabilidades. Aí agora, depois de casado, quer tornar o indissolúvel em algo dissolúvel? Está errado. Está errado. A gente tratou na aula passada sobre a questão de casamento, né, sobre divórcio. Eu sei que não sou... nem todos aí concordaram com o que eu falei, e há espaço para divergência, sim. Mas é o que eu ensino dentro da minha igreja, e é o que eu enxergo como teólogo, né, há mais de 20 anos, formado e com uma construção familiar, né, consolidada. Eu não vejo essas mutações teológicas que devem ser aceitas com tanta facilidade dentro das igrejas. Está errado, tem muita coisa que ninguém está questionando, porque perde membresia, porque perde dinheiro, a arrecadação, e não tem jeito. Você diz não aqui, um monte de gente vai dizer sim lá, mas você tem que fazer a sua parte. Ou você diz sim aqui e paga para ver. Agora, eu tenho responsabilidade na hora de ensinar, porque a Bíblia diz que ao muito que lhe for dado, muito lhe será cobrado. Eu tenho responsabilidade no que estou dizendo. Tá? Então, o homem, ele precisa saber executar e exercer bem o seu papel dentro de casa. Tá ok? Com relação, dentro das funções de educador, de cuidador, de protetor, tem a possibilidade de se aplicar uma correção dentro do convívio entre pai e filhos, né? Filho talvez desobediente, respondão, não aprende dentro de casa, aprende talvez no pouco que convive fora, e às vezes pouco não. É até muito tempo que se convive dentro da escola com amiguinhos, né? Então, algumas influências são trazidas para dentro de casa. E no momento de correção, né, o castigo faz parte do processo de orientação, de
de instrução dos filhos. Isso faz parte. Quer ver uma coisa? Provérbios capítulo 13. Provérbios capítulo 13, versículo. Achei. Provérbios capítulo 13, vou ler apenas o versículo 24, que diz o seguinte: 24. O que retém a sua vara aborrece a seu filho, mas o que o ama a seu tempo nunca chega. Está escrito na Bíblia. A correção, o castigo, faz parte do processo de orientação dos filhos. Agora, o castigo no momento adequado, na medida certa. Não é para causar sofrimento, nem pânico, nem medo. É para ensinar. O castigo vem para instruir, para promover o amadurecimento, tá ok? Isso está escrito na Bíblia, tá? Aí eu te pergunto, num caso, por exemplo, de filhos desviados, os pais falharam? Faltou castigo? Faltou o homem, pai, educador, protetor? Não necessariamente. A salvação, ela é individual. Eu não carrego meus filhos garantindo a eles a salvação. Eu os apresento, eu os instruo, né? Eles aprendem no exemplo de pai e mãe dentro da igreja. Mas haverá um momento em que meus filhos tomarão a decisão deles. Né? Meu filho João vai fazer 12 anos agora, dia 22, daqui a 2 dias. Amanhã vai fazer 12 anos, um adolescente, a partir de amanhã. Ele já questiona, ele já fala, mas é um garoto bom. Pensa num garoto obediente. Pensa num garoto puro, num garoto bom, né? Mas vai ter momentos que ele vai sair desse meu espaço de proteção. Eu aqui estou abraçado, eu estou protegendo, mas daqui a pouco ele vai andar sozinho. Ele vai ter outros amigos. E aí como é que vai ser? E eu tenho orado, minha esposa e eu temos orado todos os dias para que eles sejam preservados e se mantenham firmes no caminho do Senhor. A Bíblia diz: ensine o menino no caminho em que deve andar, para que quando crescerem não se desviem do caminho. E eles estão aprendendo desde a tenridade. Desde que nasceram, foram apresentados ao Senhor, foram dedicados ao Pai. O meu desejo é que eles sejam ministros do Evangelho, mas que antes disso sejam grandes homens profissionais, formados, bem resolvidos, né? E o ministério vem como consequência, se assim eles escolherem, mas tenho pedido a Deus para que eles façam a melhor escolha da vida deles. Principalmente, manterem-se firmes na presença do Senhor. Então, o que é para ser feito pelo pai e pela mãe deve ser feito. Mas se fizerem a escolha errada, não tem jeito. Mas a culpa não é do pai e da mãe necessariamente. Há casos em que é. Você quer ver um exemplo? Como é que você quer que seu filho seja fiel ao Senhor se dentro da sua casa tem briga, tem discussão? Às vezes, estou falando de cristãos, né? Tem até agressão às vezes dentro de casa. Aí filho vê isso, filhos presenciam isso. Vocês acham que eles vão querer o Deus dos pais deles? Há palavrões dentro de casa. E a Bíblia diz: não tenhais palavras torpes. Para que não pronunciem palavras torpes. Aí você vê, os filhos estão lá na convivência, meu pai fala palavrão, minha mãe fala palavrão. Aí quando eles são ensinados dentro da igreja, não, tá errado, meu pai e minha mãe falam palavrão, não vou obedecer não. Aí eu, questionado sobre isso, vou dizer, eu queria seguir o Deus dos pais, dos meus pais, onde eles fazem tudo de errado, porque filho tem essa noção também do que é certo e errado. Pode ter certeza, eles observam tudo. Tá? Então, há possibilidades dos pais serem responsáveis
pelo afastamento da presença de Deus, pela falta do conhecimento de Deus, porque os pais não têm ensinado, tá bom? Mas tudo é num contexto que deve ser analisado. Tem aqueles que não são responsáveis, tem aqueles que são responsáveis, e tem os pais que não são cristãos, mas vão ter filhos cristãos fiéis, e que lá na frente vão ganhar os seus pais. São histórias diferentes, experiências diferentes, mas eu aqui me limito a falar de um contexto familiar onde todos são cristãos e que o pai e a mãe devem ensinar. E como líder que vocês são, vocês devem instruir as famílias dentro de suas igrejas, representadas pela sua membresia. O cuidado é por trás de um homem, de uma mulher dentro da sua igreja, tem um pai, tem uma mãe, tem um irmão, tem um avô, uma avó. Você precisa cuidar. E enquanto pastor, ministro do evangelho, que cuida integralmente das suas ovelhas, a visitação é fundamental. Uma visitação equilibrada no momento oportuno, com oração, com zelo, né, e cuidado para que tudo corra e a sua igreja se fortaleça em Cristo Jesus. Muito bem, vamos fazer uma análise do Novo Testamento sobre a questão de pai como chefe da família. A importância dos filhos, né? Você vê, por exemplo, Zacarias e Isabel, descrito lá em Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 5. A gente vai ver o relacionamento desse casal, a boa convivência de Zacarias e Isabel, né, que estavam ali aguardando um filho tão esperado, tão amado. E qual era esse filho? Vai lá, abre em Lucas capítulo 1, versículo 5. Nós vamos encontrar uma das passagens mais lindas com relação ao convívio familiar. Lucas capítulo 1, versículo 5. E foi a partir desse texto que eu escolhi o nome, a minha esposa, né, e eu, nós escolhemos o nome do nosso primeiro filho, João. Nós, na verdade, é João Guilherme, um nome composto, mas queríamos um nome, primeiro nome bíblico. E eu, assim, a minha família, a minha esposa e eu, temos essa preocupação de cultivar todos os passos de Deus, em Deus na nossa vida. O nosso segundo filho foi chamado Lucas, né? Eu pensei até em fazer mais dois para completar o evangelho, né? Mateus e Marcos, mas na atual circunstância, né, dois filhos nesse momento para minha família já está equilibrado. Tá? Claro que se Deus quiser e as coisas forem de outra forma, vindo mais filhos também, vai apertar, vai diminuir as possibilidades, porque hoje não é barato criar filhos, né, e para criar com cuidado, com responsabilidade, não é barato. Então, mas a gente dá sempre um jeito, trabalha mais, né, se vira para poder resolver, né, e manter o sustento da família. Mas nós escolhemos manter com dois filhos nesse momento. E está muito bom. Tá? Mas é uma preocupação também. Está havendo muita diminuição de filhos na constituição familiar. A maioria aí das famílias com um filho só. Isso, como consequência, gera diminuição da população e, às vezes, até diminuição da membresia da igreja, né? Porque os avós falecem, os pais ficam, diminui filhos, né? E aí, porque a igreja cresce também com o número de filhos, né? Os crentes antigamente faziam bastante filhos, e aí crescia, os filhos se mantinham, permaneciam na igreja, e aí havia também um crescimento, não só ganhando almas na pregação do evangelho cometendo, mas no ambiente familiar, no crescimento responsável, né, a família crescia em números e era bacana. Os pais não são os donos dos filhos, né? E isso precisa ser compreendido, não há autoritarismo, né, na hora de se criar filhos, né? Eu vou te falar, irmão, eu sou militar, eu sou bem enérgico com meus filhos. Levanta, arruma a cama, faz isso. Chego a ser enjoado em alguns momentos, mas eu tenho também o equilíbrio na hora de falar com eles.
eles ouvem o eu te amo, um abraço, que estou com saudade. Eles sabem de tudo isso, mas eles precisam saber que tem que fazer coisas dentro de casa também, né? Porque lá na frente eles vão ter que andar com as próprias pernas, vão ter que arrumar uma cama, vão ter que fazer a sua comida, vão ter que se virar com um café, né? E às vezes tem que passar suas roupas. Eles precisam aprender, né? Eu de fato eu não, assim, pouco passo, mas se eu tiver que fazer eu faço tudo, né? Eu sei fazer um arroz, um feijão com ovo, eu me viro, né? Se fazer uma mexida boa com as sobras de comida, não me importo com comidinha fresquinha. O que eu preciso ter saber me virar e cuidar dos meus filhos e da minha esposa, né? É engraçado, né? Aí eu abro um parêntese. A minha esposa faz aquela comida fresca. Aí chega no dia seguinte, poxa, tadinha, não vou deixá-la, principalmente final de semana, né? Não vou deixá-la no fogão, né? Aí o que que eu pego? Às vezes eu pego a sobra do dia anterior, faço uma misturada. Às vezes eu compro um alimento fora, trago para casa, ou levo para comer fora, num restaurante quando dá, né? Mas eu me viro. E a minha esposa fala, Júlio, a comida fresca é ótima. Não sei o que que você faz que mistura, que fica ótimo. Fica melhor do que a minha comida. Eu falei, é o jeito, é o meu amor por você. Aí fica toda feliz. Isso é bacana, né? Os filhos verem isso, esse bom relacionamento dentro de casa. E eles sabem, né, que tudo isso é baseado no amor e no cuidado, no respeito mútuo. Então, quando eu pego firme com os meus filhos, eles sabem que tudo que eu faço, tudo que minha esposa faz, é para o bem deles, para o aprendizado deles. Agora, não somos donos dos filhos, verdade, mas temos a nossa responsabilidade e não vamos nos omitir na hora do cuidado e do zelo. Proteção, orientação, cautela, tudo deve ser comedido e medido da forma que tem que ser, né? Porque quando eles tomarem as decisões deles, eu vou falar decisão específica, que vai afetá-lo diretamente, até os 17 anos, 11 meses e 30 dias, assim, ele vai ter a minha participação nas suas escolhas. Quando fizer 18 anos, ele vai ter que resolver e tomar as decisões dele. É claro, se precisar, vou ajudá-lo, orientá-lo, se necessário for, vou intervir, mas eu tenho plena consciência de que eles deverão tomar e aprender a fazer suas escolhas sozinhos, né? Então, não tem jeito, né? A gente parte o coração, eles vão crescer, a voz vai engrossar, cabelo vai crescer, mãos crescem, tudo, né, fica diferente e daqui a pouco eles andam sozinhos. E a fase de criança é muito pequena, muito rápida. Até os 11 anos passa rápido. Aí dos 12 aos 18, misericórdia, né? A gente fica preocupado, mas vamos ver também em Lucas capítulo 7, a partir do versículo 11, né, a passagem do filho da viúva de Naim, né, uma história linda, né, uma viúva que reconheceu a importância do filho na sua vida. Era um filho cuidador, protetor, né? É a mulher viúva de Naim. Ela, não sei em que circunstância o marido morreu, mas o filho assumiu um papel, né, de ajudador e de cuidador. E quando a mulher agora perde o seu filho, como é que ela vai lidar com essa ausência? Vamos lá, Lucas capítulo 7, a partir do versículo 11, diz assim: E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos a uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou a esquife, e os que o levavam pararam. E disse: Jovem, eu te digo, levanta-te.
E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Uma mulher viúva já havia sofrido uma grande perda, e agora ela perde o seu filho, único filho. Como lidar com isso? Com a dor, com a perda. E Jesus chegou lá, naquele momento fúnebre, de choro, de dor. A mulher não se colocou como a vítima, mas ela se manteve firme, mesmo com dor, com mais uma perda, e uma grande perda. Porque um marido falecer é doloroso, mas acontece. Os filhos sepultarem os pais é uma dor terrível, sem medida, mas é natural a ordem. Agora, quando o pai ou uma mãe, os pais, sepultam um filho, isso deve ser uma dor incalculável, porque não é a ordem natural das coisas. É a dor da grande perda. Deve ser, assim, terrível passar por isso. E essa viúva passou, mas demonstrou claramente o quanto o Senhor se interessa pela família. Jesus chegou lá e aquele garoto, aquele menino, aquele filho daquela viúva ressuscitou. Jesus faz assim na nossa vida, na nossa família. Quando ele entra, milagre acontece. Não sei o que você precisa, eu aqui quero realmente falar para você. Não sei o que você precisa, o que você deseja. Não sei o que você está passando, mas eu sei que quando Jesus intervém, coisas grandes acontecem. Coloque-se aos pés do Senhor. Não murmure. Não se desespere. O Senhor entra com providência em nome de Jesus. A gente vê também um outro exemplo familiar, a filha de Jairo, descrita em Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21. A menina tinha 12 anos e ficou doente. As pessoas diziam: fica quieto, Jairo. O mestre tem tanta coisa para fazer, não incomode ele. E Jairo, ele se prostra do Senhor e pede ajuda. E Jesus diz: acalme-se, Jairo, a sua filha apenas dorme. Chegaram os portadores de notícia depois, disseram, porque ela estava extremamente doente. Mas aí chega um portador de notícia dizendo que a filha de Jairo havia morrido. E aí Jesus diz: acalme-se, eu vou na sua casa, ela está apenas dormindo. Enfim, passando a história, ele chega na casa de Jairo, apenas os discípulos entram dentro da casa e Jesus profere a palavra: levanta, a ti te digo, menina, levanta. E a menina levantou-se por milagre do Senhor, e a família de Jairo foi restabelecida. Não cita a mãe, não cita, mas estava ali sendo tratado uma família. E Jesus muda todo o contexto. É lindo a história. O que Jesus quis dizer com essas histórias, narradas na Bíblia? Que ele ama a família, ele cuida da família, ele cuida da minha e da sua casa, cuida das famílias dos seus membros dentro de suas igrejas. Ele está tratando com todos nós a todo momento, tá ok? Então a gente precisa ter esse cuidado familiar em nome de Jesus. E eu quero aqui já partir para o final desse assunto, falar sobre o honrar pai e mãe. Se mantém em em todos os casais, esse honrar pai e mãe. Você precisa entender o seguinte, que os filhos devem obedecer pai e mãe, ser instruídos pelos pais, e dessa forma eles aprenderem a ter afeto, cuidado e zelo. Mas os pais que têm os seus pais ainda vivos,
deve ter uma responsabilidade também. Cuidar dos seus idosos, saber o que eles precisam, ver as suas necessidades. Percebam que é uma roda gigante. Os filhos são cuidados pelos pais. Os pais envelhecem e os filhos passam a cuidar, a ajudar os pais. É claro que existem muitos idosos que são independentes, mas é natural que os filhos já crescidos se preocupem e zelem pela saúde dos seus pais idosos, né? Não esse negócio de asilo ou casa de repouso, né? Eu não vejo assim algo tão natural que isso aconteça, né? Deve ser instruído e ensinado dentro da igreja que os filhos devem cuidar dos seus pais idosos, independente das situações. Deve ter um cuidado, de repente, um auxílio por conta de debilidade de saúde, um auxílio de um enfermeiro, alguma coisa assim, mas o asilo é numa hipótese, por exemplo, dos idosos já terem sepultado seus filhos e não terem mais nenhum descendente. E aí, uma escolha com dificuldade de viver sozinho, né, de repente vai para uma casa de repouso, mas se os filhos estiverem vivos, por que mandar os idosos pais para uma casa de repouso, para um asilo, né? Com a família dentro de casa é o melhor lugar. Isso pode ter certeza. É o melhor lugar de convivência com os idosos, a família. Vão viver na casa deles, né? Se der para viver, vão viver. Visita, né? Cuida, toma café, vai almoçar, vai jantar, vai, liga, se preocupa, né? Mas deve ser estimulado esse bom relacionamento familiar. Agora, é possível que por falta de relacionamento, né, falta de amor, às vezes até na hora da instrução, os filhos não demonstrarem gratidão posteriormente aos pais. Mas eu estou falando para cristão, porque deve ser ensinado dentro de casa, independente do contexto familiar. Você deve ensinar que filhos devem cuidar dos seus idosos, os pais cuidarem dos seus filhos, e quando eles crescerem e os pais ficarem velhos, os filhos também auxiliarem os seus idosos, tá ok? Então, concluindo sobre essa questão de pais e filhos, sobre o relacionamento familiar, é tarefa nossa preservar, salvar a nossa família sempre. É manter-se firme no Senhor com a instrução da palavra. Eu quero aqui agradecer a Deus pela oportunidade de vocês me ouvirem nesse momento do assunto de pais e filhos e idosos, né, num contexto familiar. Vamos agora passar para um segundo tema dentro dessa terceira aula de ética cristã. Vamos falar sobre pornografia no vídeo seguinte.